lá e o Mexa-se dessa semana está diferente, perceberam? Saímos do ambiente da academia e estamos numa loja de suplementação esportiva. Para fazer o que aqui? Conhecer um pouquinho mais o que vem a ser um suplemento esportivo, quando ele é necessário, que faixa etária, essas questões e outras mais. E quem vai estar explicando um pouco pra gente é a nutricionista Ieda Nunes, que ela tem especialização em nutrição esportiva. Então ela entende realmente do que a gente vai falar aqui. Ieda, o que vem a ser um suplemento esportivo? Suplemento esportivo, na verdade, é uma substância, né, alimentícia que vai prover um complemento para a alimentação, né, seja de um atleta ou por uma condição clínica, às vezes uma pós de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Não só usado com a finalidade esportiva, mas também ele pode ser um complemento por estar faltando determinado nutriente ou macronutriente na alimentação, então ele vai dar esse suporte. Ieda, então para você conhecer essas necessidades, essas particularidades de cada paciente, eles vão até a sua clínica e aí é feito todo um histórico, uma anamnese. Conta pra gente como que funciona. Exatamente assim, através de uma anamnese bem feita, então a gente vai entender qual é o objetivo desse indivíduo, desse paciente, suas individualidades bioquímicas, preferências alimentares, aí então vamos traçar uma conduta de suplementação caso haja necessidade, caso haja essa carência, essa demanda maior, né? Também geralmente é bem utilizado na prática esportiva porque a atividade física acaba que tendo uma demanda maior para esse músculo, né, necessitando de reparação, de recuperação muscular, e isso acaba acontecendo via suplementação também. E na prática clínica, em termos de faixa etária, você comentou desde o bebê até a terceira idade, tem suplemento então para todo mundo? Sim. Na prática, a gente pode ter um suplemento ou um nutracêutico para N faixas etárias, né? A criança, por exemplo, dependendo, um ômega 3 pode ser um suplemento ou um nutracêutico interessante na prática, porque vai exigir dessa criança em fase escolar uma cognição maior, então um ômega voltado, né, para essa finalidade. Sim, tem suplementos para todas as finalidades imagináveis. Você já está há alguns anos dentro da nutrição esportiva. Eu acredito assim, nós vemos pelo número de lojas que tem, o quanto de loja tem na nossa própria cidade. Então a produção está muito em alta essa área. Sim, é verdade. Tem crescido demais esse público, né? Muitas academias e as pessoas voltadas para a prática de atividade física e também essa preocupação com a saúde, com o bem-estar. Então, as lojas também de suplementação vêm atender essa demanda, que está crescendo, né? Os suplementos à base de proteína hoje são um dos mais utilizados no mundo, por conta das evidências científicas, né? Dos estudos demonstrando que esses suplementos vão melhorar a performance, a recuperação muscular, né? A recuperação muscular deixa de ser mais tardia, então ela acontece de maneira mais eficiente, às vezes com a suplementação de aminoácidos essenciais que vai ter em alguns suplementos como o whey protein. Então realmente ela surgiu, né, para atender essa demanda das academias e tal. Por exemplo, eu chego lá na clínica, você vai me prescrever um suplemento. Tem várias marcas, né, dentro do mercado. Teria algum critério na escolha desse suplemento para realmente contribuir com a minha saúde? Exatamente. Temos muitos tipos de suplementos, né? Alguns que demonstram que tem uma eficácia, outros nem tanto, mas os critérios na escolha, principalmente nós estamos falando bastante aqui dos suplementos à base de proteína, do soro do leite, né, do whey protein, eu sempre oriento meu paciente a escolher a proteína de maneira mais limpa, né? Temos diferentes tipos de proteína, como concentrada, a isolada e a hidrolisada. Vai depender do objetivo, vai depender da tolerância gástrica desse paciente. Por exemplo, as proteínas que são isoladas não vai ter a fração da gordura, já da lactose. Então, pacientes que são intolerantes à lactose, pacientes que têm alergias à proteína do leite de vaca vão se beneficiar mais com esses tipos. Além disso, escolher sempre a proteína que são isentas de corantes, né, de
conservantes. Então, uma proteína mais limpa nesse sentido, com uma lista de ingredientes mais enxuta, que tenha mais a proteína do soro do leite mesmo e no máximo um adoçante, de preferência os adoçantes naturais, o xilitol, a estévia, né, o eritritol, esses tipos de adoçantes que são os adoçantes que teriam menos efeitos deletérios para a saúde. E agora o Wilson, junto com a Ieda, vai explicar para você um pouquinho mais os suplementos. Pessoal, a Cassiane, junto com a Ieda, já falou um pouquinho sobre suplementos alimentares. A gente vai agora falar um pouquinho mais especificamente sobre o Whey Protein. O que vem a ser esse Whey Protein e como que a gente escolhe esse suplemento tão utilizado, como as duas já disseram que é um dos mais usados no mundo inteiro, né? Esse pozinho que a galera gosta tanto. Com relação a esse suplemento, que, como você disse, ele é um dos mais procurados, o que ele vem a trazer de benefício para o indivíduo que consome esse suplemento? Sim, os benefícios do Whey Protein são muitos, desde um dos principais, né, que as pessoas procuram bastante, que é para o ganho de massa muscular, para a hipertrofia muscular acontecer. Mas ele também pode ser utilizado com bastante benefício para os diabéticos, já que ele vai diminuir essa secreção de insulina, né, melhorar a insulina, a hemoglobina glicada também. Então, ele pode ser utilizado para um praticante de atividade física, mas também ele pode ser utilizado na prática clínica para melhoria de diabetes, até hipertensão arterial também. Bom, eu uso também o Whey Protein, né? Eu pratico atividade física e muitas vezes eu uso também orientado por nutricionista, mas com o objetivo de tentar, como você mesmo já disse, de suplementar a ingestão proteica, já que às vezes a gente não tem tempo suficiente para consumir adequadamente esse tipo de nutriente. Mas às vezes a gente fica um pouco perdido. Qual o tipo de whey que eu escolho? A gente tem os hidrolisados, isolados, né? Os concentrados. Você poderia nos falar qual que é a diferença de cada um desses e, de repente, qual seria mais indicado, de uma forma geral, para os praticantes de atividade física? Os diferentes tipos de whey, eles vão se diferenciar, né, pelos critérios de extração desse whey. Então, o whey concentrado, esse seria um blend, né, o concentrado, isolado e hidrolisado, pelo que eu estou vendo aí. Esse blend seria a mistura dos três tipos. Mas vamos começar falando. Um whey concentrado é um whey que vai passar pelo processo normal de digestão, de absorção. Então ele vai ter ali a proteína do soro do leite de 25% até 89%. Um bom whey protein pode até 89% de proteína. E o restante, o que vai ser? Vai ter um pouco de traços de gordura e de lactose, que é o carboidrato, né, o açúcar do leite. Então, ele pode ser usado por um praticante de atividade física, só que a velocidade de absorção dele é mais lenta. Se eu tenho necessidade que essa proteína chegue mais rápida para o meu músculo, já o concentrado não tem essa proposta, ok? Mas também ele vai ajudar no ganho de massa muscular, só não vai ser tão indicado se eu tenho essa necessidade mais rápida. De repente eu tenho uma atividade física para fazer logo após a outra, então de repente esse não é uma boa escolha. E também para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, já que ele vai ter ali um pouco da caseína também, e para intolerantes à lactose, porque ele vai conservar a lactose, aí que é o açúcar do leite, né, o carboidrato. E ali com relação ao isolado e o hidrolisado, qual que é a diferença? O isolado, então, ele vai sofrer um processo, né, um processo químico de filtragem para a extração dessa proteína do soro do leite. Então ele já vai ser, o processo de filtragem já vai eliminar a gordura. A maioria tem isenção de 90% a 95% de gordura, de lactose, né? Então ele é já mais indicado para alguém que quer se recuperar mais rápido de uma atividade física, porque a velocidade dele de absorção vai ser um pouco mais rápida, né, do que de um concentrado, e não vai ter a lactose. Então é interessante também para um paciente que é intolerante à lactose. Já o hidrolisado vai sofrer hidrólise, que é a quebra, né, dessa proteína em moléculas bem menores. Então, peptídeos dessa proteína. Então, a velocidade de absorção é muito mais rápida. Então, a recuperação muscular também, esses aminoácidos já vão vir prontos para serem utilizados pelo nosso organismo. Então, super interessante para um atleta, né, que treina excessivamente, precisa se recuperar rápido para fazer atividade física novamente. Então, essa é uma boa opção. E a gente tem agora também os
whey sem lactose, né? Que provavelmente se assemelha ao isolado, como a gente estava dizendo. Sim, é uma opção bem bacana, porque tem crescido bastante o número de pessoas intolerantes à lactose, que é esse açúcar do leite, né? Não tem a enzima lactase para fazer essa digestão e, assim, tem uma procura bem grande por várias pessoas. Às vezes não sabia que tinha intolerância à lactose, vai desenvolver na fase adulta, pode acontecer por conta do envelhecimento mesmo celular. Então, é uma boa alternativa, né? Um whey isolado, sem lactose, ou um whey hidrolisado também. Até mesmo para quem é alérgico à proteína do leite de vaca também se beneficia com esse tipo de whey. E agora, em relação às proteínas veganas, né? Muitos falam de whey vegano. Não sei se existe whey vegano, mas o que você me diz com relação a essas? Elas têm o mesmo teor de aminoácidos que o whey tradicional? Sim, as proteínas veganas, né, as Vegas Proteins, elas não são whey, porque na verdade elas não são extraídas do leite, elas são realmente de proteínas, extraídas de proteínas de origem vegetal, diferente do whey protein, que é extraída de uma proteína de origem animal, né, do leite. Geralmente as proteínas veganas são extraídas da ervilha ou da batata, até mesmo as mais novas, os lançamentos têm sido extraídas de amêndoa, né, então ervilha, batata, arroz são as mais comuns. E é interessante não só como uma proposta para quem é vegano, né, e não come nada de origem animal, mas também para aquele paciente que tem uma intolerância com o leite, né, com a proteína do leite de vaca, é alérgico, então ela vem também suprir essa demanda. E ela pode substituir a questão do valor biológico, a quantidade de aminoácidos que existe nesses outros de origem animal. Sim, tem muito mais estudo com a proteína do soro do leite, demonstrando essa eficiência, né, na recuperação muscular, no ganho de massa muscular. Mas já tem surgido alguns estudos com as proteínas vegetais e sim, elas têm uma quantidade boa, né, de aminoácidos. O aminograma é bem parecido com o aminograma do whey protein, por exemplo, e às vezes ela fica um pouquinho aquém leucina, mas enfim, às vezes ela tem a ervilha, por exemplo, tem mais arginina do que a proteína do soro do leite, então pode ser sim substituído. Já a quantidade tem que ser avaliado para cada paciente, né? A necessidade, a individualidade tem que ser realmente feito isso no consultório, avaliado assim. Legal, muito legal. A gente tem um monte de dúvida, claro, a gente, né, como consumidores desses produtos, mas espero que a gente tenha conseguido esclarecer uma grande parte das dúvidas de vocês. E como última dica, o que você poderia nos falar em relação à escolha desses suplementos de uma forma geral? Minha dica é, como eu iniciei aqui, procure sempre um nutricionista antes de escolher um suplemento, né? Primeiro, a sua alimentação tem que ser variada, diversificada. Depois, o complemento entrando como um plus, como uma cereja do bolo, como eu costumo brincar, para que seja fechada essa estratégia alimentar, para que seja eficiente. Porque o suplemento tem que ser usado com um objetivo, com um fim específico. E não porque o amigo da academia está usando, não porque o colega indicou. Bacana. É isso aí, gente. Exercício, profissional de educação física, orientação nutricional, nutricionista. Não invertam os profissionais, não busquem o educador físico, professor na academia para te orientar a usar suplementos, qualquer outra coisa. Procure um profissional capacitado. A gente agradece mais uma vez, Ieda, por ter participado junto conosco aqui no Mexa-se. E espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. Mexa-se!